Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 54, Programação funcional, operadores unários e binários. Eu sou o Ben David e para vocês terem uma maior acessibilidade dos materiais, não só dessa aula como das outras, acesse a página bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos você vem no curso R e no curso R nós temos os diversos módulos e aqui nós estamos com o módulo intermediário. No módulo intermediário você tem toda a descrição do nosso material, mais especificamente em material você tem o acesso ao link que irá lhe redirecionar para a página do curso. Na página do curso, você tem acesso não só ao material escrito, que se tornará livro, como também o material dos slides, apresentações, scripts, exercícios e scripts via Chime. Isso para complementar e elucidar as videoaulas. Então, a gente sempre recomenda que após as videoaulas, faça a complementação do conhecimento usando os materiais escritos. Voltando para a nossa apresentação, fazemos ainda a recomendação, se vocês desejam entender um pouco mais sobre a nossa filosofia de trabalho, venha até o link do selo Democratizando Conhecimento para entender um pouco mais como fazemos a propagação de conhecimento. Bem, uma parte bem interessante na área de funções são os operadores. Os operadores, sintaticamente, eles nos dão um recurso fora do convencional de podermos simplificar a notação para acessar e utilizar determinadas funções. Estes são os operadores unários e binários. Nós, apesar de não mostrarmos diretamente ou enfatizarmos, nós já vimos diversos operadores ao longo do curso, como os operadores matemáticos, os operadores lógicos, os operadores booleanos. Esses nós vimos lá no nosso módulo básico. Aqui no módulo intermediário, na aula anterior, por exemplo, nós falamos sobre muitos operadores, dentre os quais um dos mais famosos aí para a ciência de dados é o operador pipe. Lá da família, inicialmente da família Tidyverse, a família de pacotes, mais especificamente do pacote Magritte-R, e agora nós temos o operador pipe nativo, né? Bem, vamos discutir então um pouco mais sobre os tipos de operadores. O que é um operador? Um operador ele é uma função. Ele é uma função em que, sintaticamente, nós temos dois ou operandos e um operador. A representação desse operador, sintaticamente, por exemplo, vamos pegar como exemplo o pipe. Nós temos o primeiro operando e temos o segundo operando. No caso do operador pipe, especificamente o primeiro operando, ele é um valor ou um resultado de uma função, que vai ser um valor ou um conjunto de valores, não tem problema, e o segundo operando será uma função. Daí o seguinte, por que se a gente tem o recurso do operador, o pipe nativo, por que a gente recomenda a utilização dele? Muitas vezes você, como desenvolvedor de pacotes, você tem que buscar uma estabilidade maior possível de seu pacote. Uma das recomendações é a utilização mínima possível de funções que sejam dependentes de outros pacotes. Isso por quê? Porque se algum desses outros pacotes, com as atualizações do ambiente R, eles tiverem problema, por consequência, seus dependentes também terão. Então, eu particularmente tive problemas com, por exemplo, o pacote Midrange MCP.
em que nós utilizamos alguns pacotes para o desenvolvimento da interface, mais especificamente para a implementação gráfica, a apresentação gráfica nas interfaces, e alguns pacotes tiveram, devido às atualizações do R, tiveram alguns problemas, por consequência levaram também a problemas ao nosso pacote. Então, por isso da sugestão, se nós temos a implementação nos pacotes nativos da instalação, é preferível a utilização dessas funções. Bem, e levando como exemplo, o que é que nos mostra a facilidade, na realidade, a simplificação sintática desses operadores? Aqui nós não temos a criação, a representação específica, né, da forma convencional da chamada de função, que é o nome da função, com a abertura de parênteses, e dentro desses parênteses os seus argumentos. A forma sintática dos operadores é um pouquinho diferente, mas a sua criação é similar para o caso das criações desses operadores em nível R, porque muitos dos operadores eles têm em sua criação em linguagens de baixo nível, como na linguagem C. Para isso, esses operadores são escritos especificamente pelo grupo do R Core Team. E, mais especificamente, desenvolvidos dentro do pacote Base. Então, assim que você instala e utiliza o R, essas funções passam a estar acessíveis. Mas o operador pipe, diferentemente da forma convencional de chamada, a gente geralmente tem os operandos e no meio o operador, que é o símbolo da função. Vamos para mais algumas coisas. Como nós sabemos que um operador ele é unário ou binário? Por exemplo, explicitamente, nós dizemos que um operador ele é unário quando há apenas um operando e o operador. Ele é binário quando nós temos dois operandos e um operador. Algumas funções elas podem ser ao mesmo tempo unário e binário. Por exemplo, o operador aritmético, que é o operador de soma, nós podemos utilizar no segundo operando simplesmente um valor no meio o operador e ele nos solta um resultado positivo. Isso tem aplicação, sim, por exemplo, para análise de dados, né? Nós queremos números positivos. Ou também o operador soma, ele também pode ser binário. Veja que eu dou no primeiro operando um valor, um número, e no segundo operador não, operando. No primeiro operando nós temos um número e no segundo também, e esse resultado nos retorna um número, que é a soma desses dois valores. Então, nesse caso, o operador soma ele pode ser um operador unário ou binário. Como é que nós poderíamos saber se um determinado operador no R ele é unário ou binário? Uma das saídas seria nós verificarmos o código interno. E a forma de verificarmos o código interno é colocarmos as aspas invertidas no operador. Então, aqui eu tenho um operador, que é o operador in. O que é que ele dá como suporte? Ele permite com que a gente saiba, a partir do primeiro operando, se ele existe ou não num conjunto de valores do segundo operando. Então, aqui eu tenho um vetor com valores de 1, 2 e 3. E eu pergunto, o valor 1 está contido nesse vetor? O retorno é true, que é verdadeiro. Se eu quero saber o código interno desse operador, basta eu colocar as aspas invertidas que eu tenho acesso ao código interno desse operador. E aí, como a gente pode saber se um operador ele é unário ou binário? Uma das dicas que a gente dá é quando você vê na função quantos argumentos ela tem. Geralmente, o operador binário ele tem que ter dois operandos.
Mas o operador unário, na construção da função, nós podemos identificar ou criar dois operandos, mas se um dos operandos nós podemos atribuir internamente sem argumento algum, e nós podemos nominá-lo, né, atribuir, vamos dizer assim, o objeto null, implica dizer que ele pode ter a condição também como um operador unário. Basta com que seja imputado para ele, né, que pelo menos um dos argumentos você tem que dar com entrada, senão nós vamos dar um retorno de erro dizendo que necessita de apenas a entrada de um dos operandos. Então essa é uma das dicas, né? De toda forma, cabe sim a necessidade de se fazer um estudo um pouco mais sobre a identificação desses operandos para verificar a implicância, se esse operador é unário ou binário. Em termos práticos, isso não tem tanta implicância de saber se um operador é unário ou binário, basta você entender como é a forma de utilização dessa função. A pergunta é agora, como é a forma sintática da chamada desse operador? Então, aqui a gente vê a forma convencional do operador soma, mas veja que por trás nós temos essa segunda forma, que é a forma convencional. A gente digita o nome da função, só que como é um operador, a gente digita as aspas, abre parênteses e fecha parênteses e digita a atribuição dos argumentos. Nós temos o mesmo resultado. E aí, dentro desse gancho, a gente pergunta, a gente pode criar um operador? Podemos. Não sei se vocês observaram, mas aqui o operador in e o operador soma teve uma leve diferença, que foi a utilização da porcentagem antes e depois da simbologia do operador. Geralmente, ou explicitamente, quando nós, usuários R de nível superior, escrevendo em linguagem R, ou não, mas sendo criação direta pelos usuários de um operador, nós deveremos sempre acrescentar a porcentagem antes e depois. Por que o operador soma ele não tem essa implementação das porcentagens? Porque ele foi escrito em linguagem ou de baixo nível, mas especificamente pelo grupo do R-Core Team, que só eles têm essa permissão e essa forma sintática de poder implementar os operadores. Um dos outros operadores foi o operador pipe nativo. Perceba que também eles não têm o acréscimo, ele não tem o acréscimo da porcentagem, nem antes nem depois da simbologia. Então aqui agora eu quero pensar assim, como eu posso escrever o meu operador pipe? Então o que é que a gente faz? Inicialmente, além das porcentagens, nós devemos acrescer as aspas invertidas e o uso convencional da função function, que é um objeto do tipo closure. Então aqui eu dou os dois argumentos, em que o primeiro argumento é um valor e o segundo é uma função. E aqui a gente usa a forma convencional no corpo da função da implementação, sendo que ao final, aqui nesse caso, nós temos que ter alguns artifícios, porque eu estou dando como segunda entrada uma função, e aí a gente tem que estudar um pouquinho mais como é que a gente usa essas funções apenas nominando, fazendo as chamadas, sem avaliação. Então necessita um pouquinho de conhecimento a mais nesse aspecto, cujo esse módulo ele abordará lá na parte de metaprogramação. Então aqui a implementação é uma forma convencional que a gente usa, basta a gente usar essa notação, essa sintaxe aqui para o nome da função, para que aí eu possa usar o meu operador pipe. Agora o meu operador pipe ele foi dado com a simbologia de duas desigualdades superiores, e eu quero, em um conjunto de 10 valores, uma sequência de 1 a 10, eu vou inserir no primeiro argumento da função min
e vou pedir a média desse conjunto de valores. E aí ele me retorna o resultado corretamente, 5,5. Essa é a forma sintática de nós criarmos um operador. Mais especificamente, esse operador foi criado e ele é um operador binário. Por quê? Porque ele tem 2 argumentos. Era isso que nós queríamos discutir com você. Dentre as classes de funções que nós temos, os operadores são funções aí que vocês podem utilizar com artifício, como artifício muito interessante para a implementação de seu código. É isso, um abraço e até a próxima.